Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um Jesus e Eu podcast para a glória do nome de Jesus e sempre com muita alegria no coração. Nós teremos daqui a pouco um bate-papo, é um testemunho muito forte e com certeza a sua fé será edificada. Com certeza você vai exercitar a sua fé e você que já crê em Deus, você vai crer muito mais, porque verdadeiramente esse Deus faz milagre. Só que antes desse bate-papo eu quero falar a respeito dos amigos do bem. Começando pelo The Best Açaí, sabe da onde? Lá de Manoel Ribas, Pitanga e Vaiporã. Não é verdade? Olha, o inverno diz que está começando aí, né? Mas ainda está quente, então você pode se deliciar com o melhor açaí, com os melhores sorvetes. E a The Best Açaí, lá de Manoel Ribas, Pitanga e Vaiporã, tem. Um abraço para o Luciano e para o Sérgio. Também quero falar do The Best Açaí, sabe da onde? Lá de Santa Catarina, isso mesmo, lá de Brusque. 2 lojas para te atender com excelência. E vou dizer uma coisa para você, hein? A Vera Rubo atende com excelência. Ela gosta do povo e por isso você vai ser bem tratado aí, os funcionários preparados para o melhor atendimento, tá bom? Então um abraço para a Vera Rubo, para o irmão Carlos Rubo. Também quero mandar um abraço para a Priscila, sabe de onde? De Pomerode, Santa Catarina também, que também é mais uma The Best que faz parte agora dos Amigos do Bem. Um abraço, Priscila. Olha só, 2 endereços também para te atender com excelência. Esse dia meu amigo pastor Ademir Bronzinho estava visitando Pomerode e eu perguntei, já foi no açaí? Ele falou, puxa, estou indo embora, mas da próxima eu vou conhecer a loja, o The Best Açaí aí, com certeza eu vou me deliciar lá, ok? Então, você tem 2 endereços, é só delícia no The Best, ok? Também quero falar dos sucos Natu, já tomou a sua dose de saúde hoje? É o melhor suco do Brasil. Sandro, um grande abraço. Esse suco dá o que falar, hein? Você chega aí nos ambientes, aí vai comer um lanche ou alguma coisa, a primeira coisa que você pergunta, tem sucos Natu? Quando não tem, é decepcionante. Sucos Natu, este é verdadeiro. Também falando das lojas Ipiranga, lá de Santo Antônio da Platina, já aproveitando, mandando um abraço para todos os funcionários lá que também trabalham com excelência, te atende com amor, tá bom? Então 2 lojas, uma de esporte, outra você tem todo tipo de confecção das melhores marcas e calçados. Olha, você vai ser bem atendido nessas lojas, eu garanto. Até afinal, é o meu cunhado. Também quero falar da Reprotec, papéis especiais, toner, encadernação, redes gráficas e muito mais. Você está começando um comércio agora, você não sabe onde comprar papel sulfite, máquinas para você poder fazer ali encadernação, tudo isso você encontra na Reprotec. No escritório da igreja aqui, a gente só usa Reprotec. Abraço, Genésio. Também falando da Carilu Esportes, materiais esportivos, também uniformes para a sua empresa. Se você entrar na nossa rede social, no Instagram, @JesusEEu, você vai ver lá, a partir de agora, eles estão contratando para muitas funções, tá bom? Então entra lá, de repente você está desempregado, uma boa costureira, ou de repente você trabalha com sublimação, entra lá, tem uma oportunidade para você. Também quero falar da Divine Hands, lá da Carolina do Norte, da Carolina do Sul. A sua casa nunca mais será a mesma. Você pode procurar ali o pastor Ismael e com certeza a sua casa vai ficar no capricho, tá bom? Divine Hands, esse é o nome. Abraço, pastor Ismael e também Elaine, um grande abraço. E para todos os filhos. Você está assistindo o Jesus e Eu podcast. É isso aí, meus queridos. Eu falei a respeito agora há pouco dos Amigos do Bem, então saiba que há um propósito deste podcast, que é o quê? Cuidar dos órfãos do Haiti, aqui no Brasil, e também nos ajudar a libertar famílias que são escravas lá no Paquistão. Então, se você quiser conhecer mais a respeito disso, entra lá no site, no Instagram, no Facebook do evangelista Edson Teixeira e você vai ver todos esses trabalhos que nós estamos falando, ao qual nós fazemos parte, tá bom? Mas agora nós vamos falar a respeito de algo que aconteceu na vida de uma família
e a gente viu as mãos lindas de Deus agindo na vida desta família, né? Está conosco aqui a Cecília Ribeiro. Seja bem-vinda, irmã Cecília. Amém, pastor. E também está conosco o Josias. Sejam bem-vindos. Amém, pastor. Obrigado pela presença de vocês. Então vocês foram surpreendidos por um momento horrível na vida de vocês, né? Sim. Era um dia comum na vida de vocês, um dia de trabalho. E como que aconteceu tudo isso? Pastor, eu cheguei no meu trabalho, iniciando o trabalho do dia, quando eu me dei conta que eu tinha esquecido a maquininha de cartão em casa. E daí eu liguei para o meu esposo. Tanto é que eu achei que ele fosse falar para mim, né? Vem aqui buscar, mas ele falou, não, deixa que eu vou aí te levar. Olha só. E foi nessa hora, na hora que ele chegou lá, que ocorreu um acidente. E esse acidente, eu acredito assim, que deve ter mexido com as estruturas, irmão Josias. Sim, pastor, mexeu bastante, mas graças a Deus, Deus tem me fortalecido, né? Só Ele mesmo, né? E diante desse acidente, que foi assim terrível, inclusive passou na televisão, daqui a pouco a gente vai colocar o vídeo aqui, você me mandou algumas fotos, mas é impossível de passar aquelas fotos de tão terrível que é, né? Mas e daí? O marido chegou lá para te entregar a maquininha. Ele parou no acostamento e eu, ao invés de pegar a maquininha pro lado da calçada, eu vim do lado dele no carro e coloquei, bem dizer, a metade do corpo para dentro, porque além da maquininha eu precisava também do carregador. Eu acho que foi até um livramento nesse ponto também que Deus fez eu fazer isso. Porque o corpo meu, eu me joguei para dentro do carro para alcançar, porque o carregador estava no segundo banco. Entendi. E eu estava bem encostada na porta, bem encostada mesmo. E daí o corpo ficou para dentro do carro e, de repente, na hora eu desmaiei. O caminhão veio, bateu, né? E eu não desmaiei. Eu só fui acordar depois, a hora que chegou o socorro. Entendi. E o senhor assistiu a tudo isso ou não? Sim, pastor, eu assisti tudo isso aí porque eu estava dentro do carro, né? Dentro da minha perua, que é a Belina, e a hora que ela pediu a maquininha, que eu fui dar maquininha, aí ela falou, e o cabo para carregar? Aí que a hora que eu alcancei para dar o cabo, de repente puxou de uma vez, né? Aí eu vi que o caminhão tinha batido na traseira, nas costas dela, e ela rodou e caiu lá na frente. Puxa, que perigo, poderia ser pior ainda, né? E daí, o que aconteceu? Olhei e não tinha ninguém. O caminhão foi embora. Eu acho que o motorista nem viu, né? Que se tivesse porque visto, é pesado, né? Caminhão pesado. E o caminhão era um caminhão baú que cata reciclagem. O que aconteceu? Ele estava com o tampão traseiro aberto, mais ou menos uns 30 centímetros ou mais. Foi aquela tampa que bateu nela. Ah, entendi. Ele passou bem encostado, né? Inclusive passou mesmo, eu acho que ele ia até pegar a Belina, do jeito que bateu, ela rolou, fez aquela... Sim. Rolou e caiu na frente. Aí eu olhei, não vi ninguém para ajudar eu ali. Aí vi ela soltando sangue pela boca. Aí eu clamei, olhei para mim e falei, oh Deus, o senhor tá aí. E ela tá aí. O senhor vai cuidar dela para não acontecer nada de mal a ela. Cuida dela, senhor. E entreguei na mão do senhor. E fui na firma, comecei a gritar lá. Daí veio um pessoal da firma, porque estava em horário de almoço, né? Daí deram suporte para mim. Já chamaram o SEAT. Em 12 minutos o SEAT chegou. Já pegou ela também, né? Só que falou para mim que era meio grave, porque a cabeça dela tinha batido e soltou. Sim, eu vi a foto. E daí a gente ficou, né? Naquela angústia de... Ela foi pro SEAT e eu voltei para casa. Aí quando eu chego em casa, essa menina minha já estava desmaiada em casa, né? Que ela ficou sabendo que a filha já tinha passado, né? E eu clamei o sangue de Jesus também pela vida dela. Ela voltou, falei, Jéssica, eu preciso de você, que você vai comigo lá no hospital, tô precisando de você. E daí a gente foi no hospital. Entendi.
E no caso lá, ela foi lá, entrou lá e voltou, né, lá no pronto-socorro, lá onde estava na emergência. Dali a pouco a menina veio falar: "Ó, tá esperando lá ainda, porque vai fazer uma tomografia, né, para verificar o que que aconteceu antes de dar ponto em alguma coisa". Aí eu peguei e fiquei aguardando, de repente eu fui lá ver também, cheguei lá, aquela poça de sangue debaixo lá do atendimento lá da Muito emergência. difícil, né? Foi muito difícil para mim. Aí eu fiquei clamando o Senhor, clamando, falei: "Deus, o Senhor está cuidando dela, não vai acontecer nada de mal, o Senhor já colocou as mãos, só pelo fato dela já estar aqui". Sim. E a gente ficou aguardando. E nisso, depois a gente já voltou para casa, aí o médico já veio, já falou para minha menina, falou: "Ó, não aconteceu nada de mal no cérebro dela, só deu um trauma, né, mas não foi nada de acontecer o perigo, né". É do que poderia ser o pior pro menor, né? Graças a Deus, o Senhor cuidou, viu. Amém. O osso, inclusive, da cabeça ficou aparecendo, Eu vi pela foto. mas Deus foi fiel. Deus é bom, né? E dentro disso, irmã Cecília, a filha, ela soube por quem? Ela estava trabalhando na rua e a minha filha mais velha telefonou para ela. Ah, entendi. Só que a minha filha falou para ela: "Jéssica, vem para casa". E daí ela veio, quando ela chegou, ela achou estranho, quando ela olhou para o rosto da irmã dela, ela já viu que tinha alguma entendi. coisa estranha. Só que a minha filha mais velha não conseguiu relatar para ela o que era. A minha filha mais velha começou a chorar, como elas estavam no portão, ela foi para dentro de casa. E daí a Jéssica pegou e correu para dentro também, perguntando o que aconteceu. Daí ela pegou e falou assim: o que aconteceu com o pai? Porque ela achava que tivesse acontecido alguma coisa com o pai. Sim. Daí, quando a minha filha mais velha não conseguiu falar, daí o ex-marido dela acabou contando para Jéssica que um caminhão tinha atropelou sua mãe. E daí ela desmontou. É que geralmente quando chega a notícia, você nunca tem ideia, né, de como aconteceu, de que forma aconteceu, né? E o cérebro humano sempre pensa no pior, né? O caminhão passou por cima ou alguma coisa semelhante. Né? E ela já tinha tido um baque também, pastor, porque ela perdeu 2 amigos num acidente. Um foi acidente de moto e um foi um acidente que o carro passou por cima do motoqueiro, que era o amigo dela, e faleceu também. Entendi. E daí foi um baque muito grande. Daí não é fácil, né? Daí quando ela vê que, na lógica, ela falar que um caminhão atropelou a sua mãe, ela disse: minha mãe morreu, né? Na cabeça dela, porque os meus amigos foram atropelados e faleceu, né? Da mãe não vai ser diferente. Vai ser diferente. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, vamos passar o vídeo aqui, vamos dar uma olhada. Diante do que nós assistimos agora, as pessoas podem ter uma ideia, né, de como foi o acidente. Quanto tempo já faz que aconteceu esse acidente? Agora, pastor, dia 17 de maio, já vai para 3 anos 3 anos. que aconteceu. É que passou em muitos canais de televisão, Sim. né? Eu lembro de ter chegado na hora do almoço e assistido isso aí. Foi. Mas é uma coisa interessante, né? Eu acho assim que serve também para as pessoas que estão nos assistindo agora. A gente tem visto muitos acidentes acontecendo principalmente com Uber, que geralmente o passageiro desce não pelo lado da calçada, mas esses dias mesmo foi um motoqueiro, né? O motoqueiro ia passando, a mulher foi descer do carro e bateu na porta, o motoqueiro, eu não me lembro qual foi o resultado, mas o caminhão parece que parou em cima ou passou em cima. Muitos acidentes têm acontecido em Londrina. Então serve para você, né? Eu pego muito Uber também. E geralmente eu desço sempre pelo lado da calçada. Se estou com a minha esposa... Hoje nós temos também essa visão. Sabe? Então é uma coisa que poderia ser evitado, né? Se tivesse pego, até porque até o carregador já estava do outro lado, né? Também. Não é verdade? A gente ficou sabendo que a senhora perdeu muito sangue, né? Sim. E como foi esse processo daí chegando no hospital?
Olha, Chegou ao o- ponto de ter que repor sangue ou não? não. Ah, não chegou Não, nesse não. ponto. Mas foi feio o machucado na cabeça, né? Foi uma Porque, abertura na verdade, muito grande. abriu e ficou parecendo a parte branca, né? É, Coisa pra assim, mim. terrível. E para quem olha uma foto daquela, vai dizer o seguinte: É. não sobreviveu. A senhora, a senhora traz para Deus o fato da senhora estar aqui agora ou não? A senhora acha que o médico foi muito competente? Ou a senhora acha assim que mesmo na tribulação, mesmo no deserto daquele momento, a senhora atribui a Deus o fato de a senhora estar aqui agora? Em todo momento, pastor. Nossa, a gente pede a Deus para cuidar, para colocar os anjos para nos guardar toda vez que a gente Oração sai do de dia, casa. né? A gente já sai de casa, né? Pedindo a Deus para proteger. Tanto é que eu, além de me orar, eu peço para Deus proteger também a minha família, né? Porque não Amém. é só eu, né? É no geral. E o Senhor me guardou completamente, porque no acidente que foi, a minha filha mais velha, ela fala assim para mim: mãe, que livramento que você teve. Porque você poderia ter ficado em cima de uma cadeira de roda, Sim, você poderia ter sim. ficado em cima de uma cama. Não é só o fato de morrer, né? Não é? Você tem, né? Ela falou assim: mãe, se você tivesse quebrado a bacia, as pernas, os braços. E a pancada você- foi justamente nas costas, né? Foi bem E nas nádegas, pastor. poderia ter acontecido Foi. isso, né? Ele acertou eu de uma tal maneira que eu girei de pé, tanto é que eu amassei a Belina. Puxa, Tem um amassado na Belina que foi A no marca do milagre. impacto. A marca do milagre, bem isso. Porque no que ele girou eu em pé, que eu caí na frente da Belina, eu já tinha desmaiado, né? E além da cabeça, eu mordi a língua. foi aonde o seu marido pensou que tivesse acontecido algo pior, né? Então, Ao porque ver a saindo boca sangue, com sangue e a cabeça aberta. né? Foi nesse momento que houve o desespero, então. Nesse momento, O pastor. sangue, na verdade, ele já causa né? Sim. Agora, você pensou, vendo sair sangue da cabeça e da boca, quebrou tudo, né? É. Primeira coisa que vem à mente, né? Mas foi um milagre, viu, pastor? É um milagre que aconteceu, viu? A glória do nome de Jesus, é né? vida nova, que nem eu falei, você nasceu de novo, porque Deus te deu livramento e te deu vida, porque o que aconteceu, ninguém fala que ela saiu viva de lá, pela pancada, né? Sim. Eu e Deus no momento que viu o que A aconteceu. importância da fé num momento como esse, porque quando o Senhor viu que não tinha ninguém que pudesse ajudar, o Senhor disse que levantou as mãos para o céu e disse: Senhor, cuida aqui. Sim, Qual a pastor. importância da fé para as pessoas talvez que não acreditam, né? Sim, a fé é tudo que a gente tem. Porque, veja bem, numa hora dessa que você não vê ninguém parou. O que você vai... Se eu não tivesse fé, eu ia pedir para quem? Eu ia ficar gritando lá, né? Mas pelo contrário. É apenas o desespero daí, né? Eu me suspendi minha mão para cima e falei: ó Deus, o Senhor tá aí. E ela tá aí, eu tô aqui. O Senhor cuida dela, Senhor. Não deixa nada de mal acontecer com ela. Pedi pro Senhor. E ele, com certeza, ele cuidou, né? Cuidou e graças a Deus, né? E de toda essa pancada, né? De todo o que aconteceu nesse acidente, porque o braço, a primeira coisa que você pensa também quando você cai, né? É os braços, né? E apenas a clavícula que quebrou. Tanto é que na hora que o SEAT chegou lá, ele foi conversar comigo. Estava lúcida. Ele perguntou para mim se eu faz algumas sabia. Perguntas, né? Ele perguntou para mim se eu sabia onde que eu estava. E daí eu falei para ele que eu estava na Avenida das Maritacas, e o meu esposo tinha ido levar a maquininha para mim. Daí ele pegou e viu que eu estava lúcida. Estava lúcida. Graças a Deus. Mas só agradecer. O acidente, para quem ouve, né, que houve um acidente, você sempre pensa o pior, né? Impressionante como um homem, né? Mas assim, poder ver a senhora tão bem hoje, né? Graças e a gente Deus. tem mais é que dar glórias ao Senhor, né? Só agradecer. E qual a importância que foi na vida de vocês nesse período? Qual a importância da igreja na vida de vocês? Olha, pastor, graças a Deus,
o povo da igreja, eles se reuniram em oração, tanto aqui no Brasil como para fora do Brasil. Sim. Também. Eu recebi muitas pessoas que depois me falaram: eu tive orando por você. Eu tive clientes, depois, quando eu voltei a trabalhar, eles pegaram e falaram: eu orei por você. Isso é, assim, uma coisa que emociona a gente, Sim. né? Que a gente, a gente acha que... E eu tive pessoas, tanto evangélicos como pessoas católicas, crentes, dizendo para mim: eu orei por você e eu oro por você até hoje. Então é, assim, muito lindo mesmo A gente vê aí o amor de Deus, né? Porque o cuidado, né? O cuidado o de Deus é cuidado, muito lindo. saber que a gente não está sozinho, né? Em todo É instante. importante isso, né? E a gente ouvir, né, o Espírito Santo muitas das vezes, porque falando, não vai por aqui, vai por ali. Então, é assim, a gente dá ouvido, né? E a gente fica mais sensível também, né? Sim. Quando alguma coisa acontece, hoje eu tinha um problema muito sério, assim, quando eu esquecia alguma coisa em casa e eu tinha um horário, né? Hoje eu tô bem melhor, sabe? Às vezes eu tô indo com o carro assim, daqui a pouco não era para me virar à direita, e era para me reto, eu virei à esquerda e já falar, pode ser um livramento. Em algumas vezes eu vi que foi um livramento de Deus. A gente se torna mais sensível, né? Sim. A gente fica meio amedrontado. E quando acontece também, até nesse ponto, né? Deus cuida. Cuida. É tremendo tudo isso. Parece que até os cristais, a senhora sentiu um pouco de tontura, né? Até os cristais... saiu fora do labirinto. Daí, depois, quando eu saí, porque o acidente aconteceu numa terça-feira, e no sábado eu fiz a cirurgia da clavícula, e no domingo... Foi necessário fazer a cirurgia da clavícula? Foi necessário fazer a cirurgia da clavícula, que ela estava fora mesmo, tinha quebrado por completo, tanto é que colocou o pino, tudo. Entendi. E no domingo eu já tive alta. Então, eu saí, né, do hospital no domingo, fui para casa, só que aí que tá. Quando eu voltei para casa, daí que eu fui sentir que o impacto estava a dor muito forte. Parecia que aqui, esmiuçou. Foi assim, uma dor muito, muito, muito forte. Mas foi feito um raio-x, alguma coisa? Foi feito todos os exames, não constatou nada? Foi feito todos os exames, nada tinha quebrado. Mas as dores? Só que as dores foram intensas. Foi muito forte. E daí, como até nesse ponto, o Senhor preparou um anjo de uma amiga que dedicou e foi, né, cuidar de mim, que a gente estava, bem dizer, sem saber, né, eu tomando medicamento para tirar a dor, só que não fazia tanto efeito. Entendi. E daí ela pegou e falou para mim que pro Josias comprar um gel, após o banho, passar esse gel. E daí ela passava o gel no meu corpo todo aqui para cima da cintura, e daí eu sentia a dor amenizar, mas vinha um frio intenso, como se eu tivesse num lugar que estava caindo neve. E daí eles colocavam bastante coberta em mim, daí já voltava e a dor amenizava, aquela dor. Até passar esse tempo, irmão Josias, eu acho assim que é bem difícil, né? Você olhar para a tua companheira do lado ali, né? Sentindo dores, né? O homem sempre diz o seguinte, eu sempre digo o seguinte, o homem é mais fraco que a mulher, mas o homem ele sofre muito quando vê a esposa mal, né? Sim, pastor, eu me preocupava muito, porque eu ficava imaginando, mas será que essa dor, o que aconteceu? Será que tá, Será né? que tem alguma coisa errada aí, né? E clamando, né? Mas como ela falou, né? Deus levantou uma pessoa que foi para dentro da minha casa, uma pessoa cristã também, né? Que é enfermeira, tudo. Olha que privilégio, né? Você ver. Deus faz essas coisas, foi lá, né? cuidou dela Além das certinho. filhas. Sim. Além das filhas, graças a Deus, né? E tive também apoio de muitos pastores, amigo meu, né? Dos irmãos também, que me cobriu, me ajudou bastante em orações. Falou para mim se eu precisava de alguma coisa, era para mim, né?
contar, não era para mim, né, deixar de lado, era para mim pedir, mas graças a Deus, as orações foi benção, viu? Glória a Deus. Foi benção, pastor. Deus, ele faz essas coisas, né? E os braços? Porque a pancada foi muito forte. E os braços? Além da dor no peito, sentia dor nos braços também? Pastor, engraçado, porque eu sentia dor no braço, eu quebrei a clavícula do lado direito. Só que eu sentia uma forte dor no ombro esquerdo. E daí eu fazendo fisioterapia, o fisioterapeuta achava até que tinha alguma coisa, né? Deslocado, quebrado também. Daí eu fui, fiz raio-x também, daí não acharam nada. Daí quando eu passando medicamento, tudo, eu estava em casa e a gente sempre, quando não está na rádio, a gente liga a televisão também numa programação cristã e o pastor estava falando que ia fazer uma oração. E daí, na hora, eu peguei e falei assim, essa oração vai ser para mim. E eu levantei as mãos e tomei posse Amém. daquela oração. E daí, depois que ele terminou a oração, ele pegou e falou para fazer o que você não fazia. Daí eu comecei, esse braço meu aqui, eu não conseguia levantar. Eu não conseguia, bem dizer, abotoar um sutiã para trás, que é o que eu tinha hábito de fazer. E daí eu consegui fazer todos as manobras Os movimentos. Voltou os movimentos. Olha aí. E graças a Deus, eu fiquei tão feliz agradecendo a Deus, porque falei, ai Senhor, ai, porque tinha um médico que disse que ia ter que fazer cirurgia, um monte de coisa, mas graças a Deus daí não foi, a gente fez os exames e não teve, né, mas a dor continuava, persistia. Eu falei assim, eu não nasci com essa dor, então graças a Deus daí, foi através de oração que o meu braço parou de doer e eu consegui estender ele, porque eu não conseguia. Interessante. Interessante uma coisa que eu pensando aqui com vocês, é que quando nós passamos por um momento que eu já sofri um acidente também de moto, né? Sim. E na época não quebrei, quebrei a clavícula, mas na época só engessava, né? E é interessante uma coisa, a senhora falando aqui, veio à minha mente, é que aquilo que era comum na vida da gente antes de passar por um trauma, aquilo que era comum, como a senhora disse, abotoar um sutiã, ou colocar uma calça, um calçado, né? Passa a ser um desafio, né? Você fala, puxa, aquilo que é básico, que é do dia a dia, que eu conseguia fazer, eu não consigo fazer. E é tido como uma vitória, né? Sim. Cada coisa que você volta a fazer é como se fosse uma vitória diária na vida, não é verdade? E quando você está bem, você não valoriza aquilo que você faz. Bem assim. É a mesma coisa. Esses dias eu estava com um resfriado muito forte. E demora anos para me dar resfriado, mas quando me dá resfriado é 3 dias de cama. E enquanto eu estava deitado, eu falava assim, puxa vida, quantas coisas eu poderia estar fazendo agora e eu não posso, né? Você tem que tomar cuidado, que eu acho que é resfriado, mas poderia ser uma gripe. Eu poderia passar para outras pessoas também. Mas que desejo de levantar da cama e vir trabalhar. Mas quando você está trabalhando, você fala, puxa, estou cansado, estou esgotado, né? Aquilo que é básico, você ir pegar um copo de água na geladeira, você não pode forçar o braço, porque você está com um problema no braço. Então, como é assim para a senhora? Tudo aquilo que era comum na sua vida, que deixou de fazer e de repente ir voltando a fazer, como trabalhar, como se vestir, pentear os seus cabelos, passar o seu creme, que a mulher tem tudo isso, né? Sim. Como é isso? Fala para quem de repente nunca passou por algo parecido. Eu espero que não venha passar, porque a gente tem que ter muita sabedoria nessa hora e conhecer, saber, né, que não é fácil, mas a gente tem que estar clamando, porque
teve uma vez que eu ouvi uma pregação sobre o sangue de Jesus Cristo. E isso eu trago comigo, pastor, porque toda dor que eu sinto, eu clamo o sangue de Jesus Cristo. E fora desse meu testemunho, eu tenho outro testemunho de uma dor muito forte também, que aconteceu. Eu estava trabalhando na rua e uma dor muito forte na minha coluna, que eu peguei e falei, meu Deus do céu. E o meu trabalhar é descer e entrar e sair do carro. E eu sentindo esse problema na coluna, eu fui clamando. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus Cristo tem poder. E entrava, descia, atendia e voltava pro carro. E de repente sumiu a dor e eu nem dei conta que a dor já tinha se passado. A oração e assim funciona, né? E assim foi nas dores minhas do acidente, que eu também fiquei em todo o tempo, né, clamando o sangue de Jesus Cristo. Porque quando eu saí do hospital, que eu voltei para casa, porque já no hospital eu levantava para tomar banho e eu sentia aquela tontura. Mas foi uma tontura que quando as outras vezes também que eu tive no hospital fazendo alguma cirurgia, no levantar dá aquela tontura. Daí a enfermeira pegava e falava assim para mim, respira fundo que já passa. E quando eu voltei para casa, eu voltei também com essa tontura, que era daí sobre os cristais. Sim. Só que daí não passou essa tontura. E daí um dia à noite, na cama, eu deitada já, eu virei a cabeça. No que eu virei a cabeça, rodou tudo. Daí que eu vi que não era só uma tontura normal, assim, de mim pegar e já passar. Daí que eu fui ver que tinha algum problema. Que daí a gente marcou o médico e foi. E daí o médico pegou e mandou eu para fazer a manobra para ver se estava fora os cristais. Foi aí que quando a enfermeira virou a minha cabeça do lado esquerdo, do lado direito não, mas do lado esquerdo, foi bem do lado esquerdo mesmo, que a hora que eu virei na cama, eu me lembro que rodou tudo. Olha só. E daí ela segura, né, cabeça e joga só pro lado esquerdo a cabeça para colocar os cristais na cabeça, e daí depois você coloca o colar para você não mexer a cabeça, que daí você tem que ficar sem mexer a cabeça uma semana. E daí depois voltou. Mas eu, em todo o tempo, eu clamando que o sangue de Jesus Cristo tem poder. E tem mesmo. E foi o que, graças a Deus, até hoje, né, eu uso o sangue de Jesus Cristo tem poder. Porque foi ele que me manteve, né, com tudo normalizado. Glória a Deus. E o que vocês diriam, talvez, para aquele que está passando um momento, uma turbulência como essa, e talvez não tenha essa fé em Deus, mas estão vivendo um momento de dor, um momento de falta, um momento em que talvez aquilo que era corriqueiro não está conseguindo fazer. Pode ser um tempo em que Deus possa estar tratando também? O que vocês poderiam dizer para essas pessoas? Pastor, eu só falo mesmo que a pessoa tem que se apegar com Jesus, que Jesus que vai cuidar da vida dela, né? Porque é só Ele, né? Só Ele. É porque o que nem eu brinco, o pessoal na rua fala, Jesus é joia, o resto tudo é bijuteria. Então você se apega com Ele, porque Ele que vai te dar força no dia a dia. Não confie em amigo, porque às vezes algum amigo fala alguma coisa para você, mas confia no Pai lá, que Ele cuida de você, né? Que é o amigo verdadeiro, e a sua luta vai passar. Amém. Você vai ter problema, mas a sua luta vai passar. Clama o Senhor e deserto não é para sempre, né? E daí vai passar, e aonde, né? Que passa, né, pastor? Amém. Não tem outro lado, né? Não tem. É só Jesus mesmo que fortalece nós, que dá o dia a dia para nós caminhar, né? Para nós ter a nossa família em paz, na bênção, né? Amém. Só Ele. Amém. Deixa uma palavra então para os ouvintes, aquele que possa estar atravessando um momento difícil na vida,
Eu tenho, pastor, o que falar é, sem luta não tem vitória. A gente pode ter luta, mas se você não tiver a luta, você não vai ter a vitória. Então, Deus, ele traz, é que nem o senhor acabou de falar, ele pode estar no deserto, mas com Jesus Cristo, a gente sabe que a gente chega. A gente chega do outro lado, né? Chega do outro lado. Amém. É isso aí, meus queridos. Que você possa entender que existe um Deus sobre todos e sobre todas as coisas. Que você possa entender que é um Deus que contempla os bons e os maus. Há um Deus que pode ser clamado, um Deus que tem ouvidos e ouve, um Deus que tem olhos e vê, um Deus que tem poder no céu e na terra, Amém. tem poder sobre todas as coisas. Talvez você esteja passando um deserto na sua vida, talvez não tenha sido nenhum acidente com ninguém, nenhum incidente com ninguém da sua casa ou da sua família. Talvez seja de ordem emocional ou talvez espiritual, e o desespero tenha chego aí. Clama ao Senhor. Não é à toa que a palavra do Senhor nos ensina, dizendo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não conhece, que você não sabe. Então, passa a partir de agora a clamar. Talvez você clicou assistir esse vídeo agora e você nem tinha intenção de assistir esse vídeo, mas você assistiu. Pode ser Deus querendo falar do teu coração. Assim como Deus trabalhou na vida da irmã Cecília, assim como o servo de Deus, Josias, levantou as mãos para o céu, para que Deus estivesse no controle de tudo. Levante as tuas mãos também onde você está, onde você se encontra. Talvez você esteja assistindo esse podcast do hospital. Eu conheço várias pessoas que me disseram que estavam no hospital assistindo o podcast. Deus pode alcançar você aí no hospital. Sim. Pode alcançar você aí na sua casa. Pode alcançar você no deserto. Pode alcançar você em meio a uma grande tempestade. E talvez ele diga para você: ainda não tendes fé? Clame. O mar, a tempestade, obedece. Não a nós, mas ao nome de Jesus. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe você poderosamente. Irmã Cecília, muito obrigado pela presença. Por nada, pastor. Que Deus Foi uma continue alegria para nós. Abençoando a sua vida. Que esse testemunho possa amplificar e muitas pessoas possam ser alcançadas através dele. Esse é o desejo do meu coração. Amém. Muito obrigado. Por nada, pastor. Irmão Josias, muito obrigado pela presença. Amém, pastor. Deus abençoe você também. Abençoe as pessoas também que vai ouvir esse vídeo. Que Deus venha abençoar cada um dela, dependendo da religião que ela é. Mas Deus, ele cuida de cada um. Amém. Ele tem cuidado, né? Glória a Deus. E o meu pedido a você, não esqueça do triplo C. Ó, curte, comente e compartilhe. Se inscreve no canal. Dá uma força para nós. Entenda que tudo isso acontece com um grande propósito: alcançar os órfãos e libertar famílias que são escravas nas olarias do Paquistão. Tá bom? Obrigado à filha de vocês que esteve presente. Obrigado, Felipe. Até a próxima, se o Senhor permitir. Beijo no coração de vocês. Fiquem na paz.